Acontece um conflito e no automático, se é briga, eu quero ganhar. Mas e se ao invés de construir disputa, eu construir cooperação? Existem, claro, na nossa vida, muitos momentos de disputa. No esporte, por exemplo, a disputa faz parte do jogo. Os atletas estão sempre buscando superar a si mesmos em busca dos melhores resultados para vencer os seus adversários. Aí é uma dinâmica mesmo de um ganha, um perde. Tá na regra, não é violência, é o combinado. Da mesma forma, existem, por exemplo, disputas judiciais, em que as duas pessoas vão, cada uma pleiteando o seu lado da história, mas a partir dos princípios da justiça, do que está pautado na lei, ter uma situação de conflito resolvida, em que uma pessoa vai ganhar e a outra pessoa vai perder. Também não é violência se as duas pessoas envolvidas na disputa tiverem igual acesso e forem tratados da mesma forma, independente de raça, de orientação sexual, de origem, de religião, de gênero, de condição socioeconômica. Mas as nossas relações, elas não são como campeonatos esportivos ou disputas judiciais. Elas não operam com regras explícitas, não operam com juízes, não operam nessa lógica de que um ganha e o outro perde. Mas mesmo as nossas relações não funcionando sobre regras de competição, muitas vezes é o que eu reproduzo automaticamente, assumindo uma atitude de disputa, até mesmo com as relações pessoais e mais íntimas, e com aquelas pessoas que eu escolhi para me acompanharem como parceiras. É que quando o conflito acontece, até por falta de referência, eu vou para esse lugar automático do embate, da disputa, do ganha e perde. Crescemos, quase que todo mundo, sem referências muito positivas de como lidar com um conflito. Dos jornais aos programas de entretenimento, as brigas, tretas, confusões, até mesmo pancadarias, sempre tiveram muito mais espaço, visibilidade e audiência. Também na cultura de violência é naturalizado esse lugar do julgamento, em que eu olho para outras relações, para conflitos de outras pessoas, às vezes pessoas que eu nem conheço, de um lugar de dizer tá certo, tá errado, isso pode, isso não, essa pessoa ganhou, essa pessoa perdeu. E se é naturalizado eu ter uma opinião de certo e errado, de quem ganhou aquele conflito por relações que estão distantes a mim, isso também acontece naquelas que estão próximas e até nas minhas próprias relações. Esse olhar avaliativo e essa consciência de que existe uma voz da sociedade e que muitas vezes se reproduz na minha cabeça, que está o tempo inteiro buscando quem foi a pessoa que venceu esse conflito. Como se sempre uma discordância, um desentendimento a partir de uma diferença fosse uma situação de disputa. E na atitude de disputa, mesmo quando eu não vou para uma briga física, eu reproduzo violência. Eu falo muitas vezes num tom de voz mais agressivo, eu interrompo, eu não escuto a outra pessoa como uma legítima e eu nem escuto de fato, eu fico treinando na minha cabeça outras coisas enquanto ela está falando, porque o que eu quero ali realmente é sair como um vencedor, eu não quero a compreensão, eu não quero a proximidade. Então é muito perverso reproduzir automaticamente a disputa nessas relações, por exemplo, entre pessoas que se amam, relações amorosas, relações entre pessoas da família, porque essa disputa é um perde-perde. Na verdade, ninguém está ganhando nada. Quando eu ganho e eu me sobreponho sobre o outro, eu também estou colocando esse outro mais distante de mim, eu estou colocando esse outro como um inimigo, eu estou colocando esse outro como alguém a ser superado. E não como um aliado, como um parceiro, como alguém com quem eu tenho um objetivo comum. Mas isso é uma artificialidade criada pela cultura da violência, com a sua lógica de escassez, de que não tem para todo mundo, de que se eu não me impor, a pessoa vai se impor sobre mim, de que só os espertos vencem, de que se eu de alguma forma ceder ou me transformar ou ouvir de forma empática, isso é um sinal de fraqueza, de ser influenciado, e essas cobranças de autenticidade o tempo inteiro, como se eu sozinha fosse construir o que é melhor para mim, o que é melhor para as minhas relações, o que é melhor para a minha vida. Só que eu não estou sozinha, eu nunca estou sozinha. Existimos em relação e o conflito faz parte da relação. Mas a gente pode aprender, por exemplo, com a natureza, uma outra forma de lidar com essas divergências, que é a forma da cooperação. Quando ao invés da gente criar esse embate de que você está de um lado e eu estou do lado oposto e ou eu vou ganhar ou eu vou perder, a gente vai para um lugar de que
nós vamos ganhar juntos, de que a gente tem um objetivo que é comum, a busca do bem comum. E aí chegar numa solução que me contemple e que te contemple também, já que existimos em relação e a gente tem aí objetivos partilhados. Eu te convido então a deixar a disputa e a competição lá para o seu time do esporte do coração, mas nas suas relações pessoais, quando o conflito acontecer, adotar uma outra atitude, interrompendo o automático e buscando construir ativamente a cooperação, para gerar proximidade e tornar possível o diálogo. Seguir buscando resoluções de conflito que sejam ganha-ganha, porque se alguém perde, perdemos todos. Vem para a prática!